eu vou te falar um negócio. O Botafogo joga disparado o melhor futebol do Brasil. O Botafogo está chegando neste final de temporada voando. Tem oscilações? Normal. O Botafogo andou aí empatando com o Criciúma, no Maracanã e tal. Mas o time vem muito bem. O trabalho do Arthur Jorge é espetacular. E ele pode repetir algo que Jorge Jesus, compatriota dele, fez no futebol brasileiro. Ganhar a Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano. Isso é um feito do JJ, com aquele esquadrão que ele montou no Flamengo em 2019. E agora tem boa chance de ser também um feito do Arthur Jorge. Recém-chegado ao futebol brasileiro. Que treinador, minha gente. Que treinador. Português, ofensivo. O jogo dele é ofensivo, é intenso. É um jogo de intensidade, mas é um jogo de transição, de técnica, de movimentação. Um time que coloca 4 jogadores posicionados à frente, atacando, sufocando o adversário. Ele sempre fez isso desde o momento que ele chegou ao Botafogo. Então, quer dizer, o Botafogo que tem dado aí tiros certos, e não é à toa, isso se chama competência, visão de mercado, equipe. Botafogo deu um tiro no alvo, indo lá no Braga buscar esse Arthur Jorge. Não é porque é um técnico português que vai chegar aqui e vai dar certo. Alguns se consagraram, outros deram errado. Arthur Jorge está se consagrando. Ele é muito bom, hein? Muito bom. Que trabalho sensacional no Botafogo. Que foi descobrir esse Igor Jesus. Cara, o Igor Jesus hoje, ele é titular indiscutível da seleção brasileira. Quem diria, né? Esse rapaz que há 6 meses, ele não era conhecido no Brasil. Né? Ele surgiu lá na base do Coritiba, aí foi para o mundo árabe, aí um dirigente do Botafogo, o rapaz do Scout, que agora me esqueci o nome, lamentavelmente, porque senão eu adoraria citá-lo aqui, ele trabalhava na base do Atlético Paranaense. E aí ele viu muitas vezes em ação o Igor Jesus e indicou para o Botafogo, para que o scout do Botafogo acompanhasse o Igor Jesus. Olha isso, minha gente. E aí o rapaz chegou, desconhecido, se encaixou de tal forma que deixou Tiquinho Soares no banco de reservas e ninguém contestou. E ele hoje é titular da seleção brasileira e tudo bem. Merecidamente. E pode ser vendido, e será provavelmente, no final do ano para o West Ham por 30 milhões de libras. Então isso não é por acaso. O Botafogo está acertando muito, porque o Botafogo ele é bem dirigido. As pessoas que estão na SAF do Botafogo são pessoas do ramo. São pessoas que entendem de futebol. Por exemplo, esse Alexander Barbosa, esse zagueiro argentino. Ninguém conhecia. Esse Bastos, angolano, que não jogou hoje, inclusive. Tu vai falar, pô, o Botafogo vai trazer um zagueiro de Angola. A primeira coisa que você pensa, porra, de Angola? O que é isso? Olha que dupla de zaga que o Botafogo tem, gente. O Adrielson, que era titular absoluto no ano passado, voltou e hoje é banco. Jogou hoje, mas é banco. E fim de papo. Ou seja, nada é por acaso. O Botafogo, no ano passado, teve aquele momento horrível de entregadas, de perder a chance de ganhar um campeonato brasileiro, mas aprendeu com os erros
está muito mais forte esse ano. E eu vou te falar um negócio. O Botafogo, ele está praticamente com o Brasileirão garantido. Depois dessa rodada, que ele abre 6 pontos para o Palmeiras e 7 para o Fortaleza. Próxima rodada é o Cuiabá em casa. Olha, não acredito que vá acontecer esse ano o que aconteceu no ano passado. Até porque o Botafogo desse ano é muito diferente do Botafogo do ano passado. Então, acho que o Botafogo ele está muito próximo, para mim já é campeão, mas ele está muito próximo de confirmar o título brasileiro. E outra coisa, hein? Se ele continuar jogando este futebol aí que nós estamos vendo, em um jogo só contra o Atlético Mineiro, em campo neutro, num gramado espetacular como o do Monumental de Nunes, ele é favorito. O Botafogo joga mais futebol do que o Atlético Mineiro. O Botafogo joga mais futebol do que qualquer outro time do Brasil no momento. O Botafogo apresenta o melhor futebol do Brasil. E é favorito, na minha opinião, na decisão da Libertadores contra o Atlético Mineiro e está quase lá, conquistando o Campeonato Brasileiro. Então, minha gente, nós estamos presenciando o maior momento da história do Botafogo de futebol e regatas. Quem diria, hein? Que já teve momentos incríveis e célebres com craques extraordinários, gênios da bola, a lista é enorme, Garrincha, Didi, Nilton Santos, Jairzinho, Gerson, Amarildo, Quarentinha, Zagallo e tantos outros. Vou ficar falando aqui um tempão. Botafogo está vivendo o maior momento da sua história e ele será confirmado caso conquiste o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Se ganhar um deles, já será um momento inesquecível. Se ganhar os dois, que eu acho que tem grande chance, o maior momento da história do Botafogo, indiscutivelmente. E eu vou até mais, hein? Não tem um time na América do Sul que esteja jogando a bola que o Botafogo está jogando. Até porque a gente tem visto aí nas competições internacionais os times brasileiros duelando contra os argentinos, uruguaios e tal. O futebol brasileiro está num nível acima. E neste futebol que está num patamar acima, o melhor time do ano chama-se Botafogo. Não tenha a menor dúvida disso. Estamos presenciando o tempo do Botafogo e o maior momento da sua história. Concorda comigo? Contra fatos não há argumentos. Eu sei que você que está aí acompanhando aqui, por não ser botafoguense, muitas vezes você tem uma certa resistência. O torcedor, ele é o maior clubista que existe. Ele está certo, que é o clube dele, ele quer defender o clube dele. Mas não tem como, cara. Não tem como. Tá aí, na cara de todo mundo. Botafogo é finalista da Libertadores da América, eliminando o Palmeiras em São Paulo, o São Paulo em São Paulo, atropelando o Peñarol, que eliminou o Flamengo, que é um time que, se tiver organizado e bem, como começa agora a estar com o Felipe Luiz, é o time que tem condições de encarar esse Botafogo. Mas isso nós só veremos no ano que vem. Eles não se enfrentam mais esse ano. Então, o Botafogo, ele está nadando de braçada.
É um jogo só? É um jogo só, no dia 30 de novembro. Mas, com certeza, se você pegar o que as duas equipes estão apresentando nesse momento, o Botafogo vai chegar em vantagem contra o Galo na final da Libertadores. Se vai ganhar, é uma outra história. Mas que joga mais bola do que o Galo e mais bola do que todos os outros, joga! Concorda comigo? E aí? Deixe o seu comentário e vamos em frente. Fala, João!